E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, comentou nesta quarta-feira os recentes movimentos de congressistas sobre o funcionamento da Suprema Corte do país. Em entrevista, o magistrado disse não ver razão para mudanças na composição e nas regras do STF. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e, não por outra razão, tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Bom, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que cada poder previsto na Constituição deve atuar dentro dos seus limites. Estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. Dá aos cidadãos meios para fiscalizar a vida pública, é garantidora da imprensa livre e alça a proteção do meio ambiente ao nível de importância que a questão realmente merece. E, antes de tudo, é uma Constituição voltada para as cidadãs e cidadãos deste país. Nas páginas que estão sempre sobre a mesa da Câmara dos Deputados, estão expressos os direitos e garantias fundamentais que nos colocam a todos como iguais e que nos protegem em nossa liberdade e segurança. Cris, tem até uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pelo senador Plínio Valério em março de 2019 para estabelecer o mandato fixo, né, mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. O último indicado por Lula, Cristiano Zanin, deve ficar aí no Supremo até 2050, né, ou seja, mais 27 anos. E tem, então, essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, prevendo um mandato físico. Um fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que alguns ministros não estão contentes em mudar as regras da Suprema Corte, né? Tá aí, a gente acabou de ver a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes também já se manifestou, e também Alexandre de Moraes, contrário à instituição de uma regra para mandatos fixos para ministros. Pois é, você citou aí a manifestação ontem, né, do ministro Gilmar Mendes, que eu assisti, estava na audiência, assisti vocês comentando aqui. Hoje já tem deputados, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten respondendo de forma bastante dura aquele tweet do Gilmar Mendes, né? Tipo, sentiu, hein, Gilmar Mendes? Sentiu. Mas aqui na Câmara nós vamos continuar discutindo melhorias de um sistema que não está funcionando. Aí eu pego aqui essa fala do Barroso aí, né? Primeiro que, mesmo agora na condição de presidente do STF, ou talvez até por ter sido alçado à presidência, deveria se recolher a se manifestar apenas nos autos, como diz, né, o bom regramento de qualquer sistema judiciário do mundo. Mas não, é toda hora entrevista, é toda hora ele tem que falar no Twitter, nas redes sociais, vão para o exterior, dão palestra, é um falatório sem fim. A gente vive apontando essa inconsistência, mas Barroso aí em mais essa entrevista, dizendo que a instituição, referindo-se ao STF, tem funcionado bem. Meu Deus, em que mundo esse povo vive? Aonde eles vivem? Qual é o tamanho da grossura da parede dessa bolha onde eles se enfiaram? Da onde que a instituição STF está funcionando bem? Não está. Avança cada vez mais descaradamente sobre outros poderes. Já avançou sobre o executivo, sobre o legislativo toda hora. Agora, no último mês, a reação do Congresso é justamente devido à quantidade de avanços num período tão curto de tempo. Descriminalização de drogas, liberação de aborto, marco temporal, a questão da contribuição, né? Eles chamam de contribuição do imposto sindical. É o tempo todo eles legislando sem terem tido voto para isso.
E aí ele vem falar de democracia, né? Eles são muito bonitinhos falando de democracia. Democracia é a vontade da maioria. É mesmo, ministro Barroso? Não diga! E será que não foi a maioria que elegeu os deputados e os senadores que representam o país inteiro no parlamento? Pois é, a vontade da maioria está lá agora, tentando debater e chegar a um consenso sobre regras que mudem o sistema judiciário que está absolutamente apodrecido, corroeu por dentro. Os atos antidemocráticos que vocês tanto alardeiam partiram de dentro do próprio sistema judiciário. Quando um juiz decide ser delegado de polícia ou promotor de justiça, quando ele resolve abrir um inquérito de ofício, quando ele dá para o amigo presidir o inquérito e o amigo manda prender pessoas à torto e à direito. Estamos com o maior número de exilados políticos e de presos políticos da história do Brasil. O que aconteceu este ano, 2023, que nem terminou ainda, não se compara a 20 anos de regime militar. E isso os estudiosos do período militar andam dizendo. A quantidade de jornalistas, comunicadores, influenciadores digitais, podcasters, instagramers, como queira chamar, que se autoexilaram no exterior para fugir dessa perseguição ferrenha que parte do STF é absurda. Sem falar nos mais de 2.000 presos políticos que o superintendente da Polícia Federal fez questão de informar ao Guinness, né? Nunca antes na história desse país, como diz o líder máximo de vocês, houve tanta prisão num único dia. Só que faltou dizer tanta prisão ilegal. Então é por causa dessas ilegalidades e para defender a democracia que o Congresso está agindo. Eu acho muito bom. E sabe, Paula, essa PEC do senador Plínio Valério fala em um mandato de 8 anos. Mas ontem ou anteontem, Flávio Dino, ministro da Justiça, estava alardeando aí que ele, quando era deputado, também propôs mandato com tempo limitado. Só que ele achava que o número ideal era 11. Tirou da cartola, né? Igual os ministros do STF tiraram as 60 gramas de maconha da cartola. Diz ele que ele fez um parâmetro com base em várias Supremas Cortes da Europa e chegou à conclusão que 11 anos era um mandato bastante razoável. Não, os atuais parlamentares acham que é 8 anos e nós, o povo aqui, estamos concordando no máximo 8 anos, porque por nós já haveria até um sistema diferente, concurso público, enfim, outras melhorias no judiciário aí para a gente conseguir voltar a sonhar com justiça no Brasil. Pois é, Ana, Arthur Lira, presidente da Câmara, mandou um recado aí para o Poder Judiciário, né? Cada um deve manter os seus limites, não invadir a competência do outro poder. E a gente tem visto uma reação do Congresso, né? A própria votação do marco temporal, tem a apresentação daquela PEC para derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Também acompanhamos a obstrução de algumas votações pelo Congresso. Estava mais do que na hora dos parlamentares, né, acordarem diante aí de abusos do Supremo Tribunal Federal. E o que eles têm que ter em mente, Paula, é que a população vai ficar do lado deles. A população vai ficar em massa do lado dos congressistas, do lado do parlamento, dos verdadeiros representantes eleitos diretamente pelo povo. A situação chegou num nível de desordenamento jurídico que ninguém aguenta mais. Eu conversei semana passada, Paula, com um dos advogados dos réus, né, do 8 de janeiro, e o cliente dele, a Cris provavelmente deve saber dessa história também, já que ela conversa bastante com os advogados, um preso que ficou mais tempo do que o necessário na cadeia, saiu depois, está com tornozeleira eletrônica, ficou acho que 2, 3 meses a mais na cadeia, porque o nome dele não estava no sistema de prisões. Ou seja, ele foi preso com uma canetada do ministro Alexandre de Moraes, né, uma cartinha ali, manda prender, prendeu, e ele não conseguia ser liberado porque o nome dele não estava no sistema carcerário para ser liberado. E demorou aí 2, quase 3 meses para que o nome dele entrasse no sistema para que ele pudesse ser solto. Que loucura isso que nós estamos vivendo!
Isso já não é nem mais desordenamento jurídico. Isso é um Estado caótico, um Estado de exceção, um Estado totalitário. Agora, o ministro Barroso dizer que há votos divergentes na corte, faça-me o favor, né? Um fica rindo para o outro, que passa a bola para o outro, que passa a bola para o outro. Voto divergente na corte hoje é o quê? Olha, eu vou condenar a senhora dona de casa de 57 anos a 14 anos. Eu vou condenar a 12 anos, eu vou condenar a 11 anos. Esses são os votos divergentes? E os únicos dois possíveis votos divergentes, que é do Nunes Marques e do André Mendonça, agora o senhor Barroso quer rifar os dois de todo o contexto dos julgamentos do 8 de janeiro. Depois ele dizer que a instituição, o STF, vem funcionando bem onde? Quando? Ultrapassando os limites constitucionais, as prerrogativas institucionais, interferindo em outros poderes, interferiu no executivo durante 4 anos da administração do presidente Bolsonaro, interferiu no legislativo, continua interferindo no legislativo. Até hoje, não bastaram os 4 anos de interferência sob a administração do presidente Bolsonaro, continua interferindo no legislativo. Então, o presidente Arthur Lira faz um discurso de um recado que o povo, e que ele saiba que o povo vai permanecer do lado do Congresso. É preciso mostrar os limites constitucionais, como o presidente Arthur Lira disse, porque quando o Arthur Lira fala em imprensa livre, nós temos jornalistas calados, sem redes sociais, sem passaporte, sem contas bancárias, silenciados. Isso é imprensa livre, senhor Barroso? E que o Congresso entenda. Não é peitar o STF, é proteger a nossa Constituição e os limites institucionais estabelecidos nas nossas leis para cada instituição. O Brasil não aguenta mais essa invasão do Supremo Tribunal Federal em outros poderes. Pois é, Augusto, o Supremo interfere no Executivo, vamos inclusive falar sobre isso logo mais aqui no programa, interfere no Legislativo, mas quando o Legislativo, os parlamentares vão discutir algumas regras para implementar mudanças no Supremo, eles levantam a mão e saem em defesa. Vou até pedir para a produção para a gente exibir novamente o tweet, a publicação na rede social X, do ministro Gilmar Mendes, que nós comentamos aqui ontem, mas enfim, acho que vale a pena a gente resgatar, tá aí, ó. Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. Entretanto, mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. Bom, eu estou absolutamente acordado. E o que eu vejo é qual é a expressão? Agência reguladora desvirtuada, agindo no lugar do Supremo. Ninguém está discutindo aqui a necessidade de haver o Poder Judiciário com a Corte Suprema. As instituições não estão aqui em discussão. Mas o que está em discussão é o comportamento dos atuais integrantes do Supremo e o Brasil inteiro que pensa e presta está vendo com muita clareza que eles estão achando que toda hora é hora de mexer na Constituição e de invadir territórios alheios. O Supremo existe para defender o cumprimento da Constituição e interpretar eventuais pontos obscuros. São pouquíssimos. Só. O que é que eles fazem? Tudo. Que ninguém ficaria preocupado com o presidente do Supremo se ele não tivesse comparecido a um evento político partidário para dizer que eles, derrotamos o Bolsonaro. Porque o advogado
Luiz Roberto Barroso sempre soube que ministro do Supremo não pode participar de eventos políticos partidários. Ele sabe que está fazendo isso. Ele sabe que está sendo negado o direito de ampla defesa a milhares de brasileiros, que essas punições sem julgamento já duram 4 anos, vão para 5. Nós temos agora a multidão em julgamento virtual. Ele não está preocupado com nada disso, está preocupado com a vida dos presos, né? Os que realmente têm culpa, esses preocupam o Supremo. Agora, o ministro do Supremo precisa ser enquadrado. É isso que o Congresso finalmente começa a fazer. Tá? Eles estão descobrindo que ultrapassaram todos os limites e que ninguém aguenta mais. Nenhuma ditadura, seja do Supremo, seja militar, dura para sempre. Então é uma boa notícia essa. O Congresso está querendo de volta as suas atribuições. E por que o Supremo não prende agora um deputado? Prende agora os deputados que falam alguma coisa. Há 2 anos eles fariam isso. Não prendem porque sabem o que o povo pensa. E a popularidade deles, olha, está beirando ali os organizadores da greve de São Paulo. Tá mais ou menos assim. Quer fazer um teste? O da Paulista nós já propusemos, eles não aceitam. Um bom teste acabou surgindo com a exigência da torcida única, né, nos estádios. Isso, para mim, é um desastre para o futebol, para qualquer esporte. Mas é boa para teste de popularidade. É só o Barroso, por exemplo, escolher um jogo do time para o qual ele torce, digamos que seja o Flamengo. Só tem flamenguista lá. Então não é outra torcida que vai... É uma torcida homogênea. Né? Ninguém está ali querendo vaiar um vascaíno. E anuncia a presença do flamenguista para ver a reação da torcida. Vaia é uma linguagem que todo mundo entende. É a dimensão da vaia que vai te desmoralizar completamente. Imagine aparecer o Supremo em peso num estádio. Hoje, estádio vaia e aplaude. Vaia e aplaude, livremente. Eles não se expõem a plateias sem controle e acham que o modo de tratamento, o tratamento que eles recebem nos jantares na casa da dona Cátia Abreu reflete o comportamento das ruas. Apareçam para ver. Aí eles iam mudar rapidinho e iam parar de mexer na Constituição toda hora.